Olá pessoal, eu sou o engenheiro eletricista Lucas Alves. Hoje é dia 26 de novembro de 2022 e eu vou mostrar na prática como fazer no PVSys duas versões de propostas diferentes, uma considerando o consumo atual do cliente, né, de uma unidade consumidora, e a outra considerando o consumo projetado, considerando algum acréscimo de carga, de potência lá na residência. Então, essas são as duas versões, VC0 e VC1, onde uma considera, como mencionei, apenas o consumo atual e a outra algum aumento de consumo que o cliente possa considerar aí nos próximos meses ou anos depois de implantado o gerador fotovoltaico. Então vamos começar primeiro, né, observando como que foi arquitetada a proposta comercial, né, aqui na parte técnica dela, que é dentro do PVSys, considerando o que foi colocado como requisito para dimensionar o gerador fotovoltaico apenas considerando o consumo atual. Então a gente vai dar uma olhadinha na fatura de energia, onde que mostra a, o histórico de consumo da residência. Então lá na fatura de energia a gente vai encontrar mês a mês, né, o consumo da unidade consumidora, para trazer ela para cá para o PVSys e considerar então esse consumo para dimensionar o nosso gerador fotovoltaico na primeira versão da proposta. Então no PVSys tem a função autoconsumo, onde a gente carrega então as informações dos meses do ano, né, da conta de energia. Mas lá na conta de luz, toda a conta de luz tem esse histórico de consumo. Então, mostrando os 13 últimos períodos, né, ou 12 últimos períodos, mês a mês, o consumo da unidade consumidora. Se a gente fazer uma média desse valor, dessa coluna de valores aqui, de mês a mês, a gente vai chegar a algo em torno de 410 kWh hora por mês, tá? É uma média, se a gente somar todos esses valores e dividir por 13, que é o consumo acumulado. Então eu já imputei todos esses valores aqui no PVSys na aba de autoconsumo. Eu vou mostrar aqui como que insere esses valores. Então clicando aqui na aba de autoconsumo, marcando consumidores domésticos e vendo aqui, clicando em uso doméstico. Então a gente consegue inserir todos os eletrodomésticos, os equipamentos elétricos que consomem energia, as quantidades de cada um na primeira coluna, a descrição de cada um na segunda e a potência de cada um na terceira coluna, e depois as horas por dia que esses equipamentos são utilizados. Mudando a aba, que a gente consegue colocar em quais horas do dia todos aqueles equipamentos da janela anterior eles são utilizados. O chuveiro aqui é um exemplo, chuveiro não, a geladeira é um exemplo clássico, que ela funciona intermitentemente, funcionando de meia em meia hora, desligando ali o motor, tá? Então, colocando aqui então para cada um dos equipamentos todos os horários, né, que costumeiramente eles são utilizados, para conseguir dimensionar corretamente ali a parcela da geração que vai ser autoconsumida instantaneamente a geração. Então, o PVSys permite fazer esse tipo de estudo também, tá? Então, colocado aqui então os valores, a gente chega no consumo médio da unidade consumidora aqui na direita, considerando já aquela taxa mínima que a concessionária ela cobra, né? E agora aqui mostra a parte da conta de luz que eu tinha mencionado, né? Se a gente pegar a média dos 13 períodos lá que eu mostrei na janela da conta de luz no histórico, a gente chega nos 410 kWh mês. Eu fiz a distribuição dos equipamentos, da potência, da energia gasta média mês, né? Para todos esses equipamentos que eu mostro aqui nessa tela. Daí fica bem distribuído em cima da média de consumo. Aí o gerador fotovoltaico ele vai ser dimensionado de acordo com o consumo médio da unidade consumidora, que é a proposta V1, V0 aqui da nossa simulação. Agora eu vou mostrar em sistemas aqui, na aba sistemas do PVSys, que o gerador ele é composto de módulos da Long Solar. A Long é uma fabricante chinesa, e da Roy Miles, que é um inversor também chinês. Os módulos são de 550 watt pico de potência unitária e o inversor de 1800. Aqui mostra o número de módulos, 6 módulos, né? E o número de inversores, 2 módulos, 2 inversores para esse primeiro cenário. Agora eu vou mostrar a parte de estudo de sombreamento, onde a gente fez aqui o dimensionamento
e depois coloquei esses módulos lá no telhado da edificação, simulado no ambiente 3D, né? Projetando todas as barreiras que incidem sombras sobre os módulos, como as platebandas, o telhado ele é invertido para dentro, né? Então tem a próprio sombreamento devido ao telhado ter essa envergadura recuada. E aqui então eu dispus 6 módulos fotovoltaicos, né? Coloquei 3 na primeira água aqui da esquerda e 3 da outra água da direita. Só que na água da direita eu coloquei os 3 módulos não em cima da mesma água, como eu coloquei aqui na esquerda. Eu coloquei um terceiro módulo isolado em uma água apenas. Isso foi uma questão estratégica para evitar que a sombra desse cubículo da caixa d'água projetasse ali, se eu deixasse ele como terceira posição na fileira que está na extrema direita, na água da extrema direita. Então eu tirei ele da extrema direita e coloquei aqui isolado na água que ele está sozinho ali. Foi um estudo estratégico para evitar sombreamento. Eu vou conduzir então a simulação para a gente ver o quanto de sombra as platebandas e o cubículo da caixa d'água projeta nessa primeira versão do gerador que eu vou propor para o cliente, tá? Então aqui a gente consegue ver durante o dia, né, desde o início do dia, seguindo até o final do dia, o quanto de sombra acontece projetado sobre os módulos. Quando ele fica totalmente azul é sol pleno em cima dos painéis, tá? E daí no final da tarde as platebandas ali vai sombreando os painéis e também o cubículo da caixa d'água projeta sombra sobre os painéis. Então aqui eu mostrei como eu dispus os 6 módulos dessa primeira versão da proposta técnica comercial e por que eu distribuí, não coloquei em 2 fileiras apenas. Agora, fechando aqui esse estudo de solar, a gente vai conduzir a simulação de geração. Tá? Então, eu vou, para que a gente consiga cruzar as informações de consumo atual, tá? Que nós vimos na conta de luz, versus a geração projetada mês, para conseguir ali ficar próximo do consumo atual. Vou abrir a tabelinha que nos mostra esse cruzado de informações para que a gente possa ver de forma mais clara. Então aqui, ó, na primeira coluna eu mostro a geração projetada para todos os meses do ano e na segunda coluna o consumo dessa unidade consumidora, né, durante o ano. E na última linha mostra ali o consumo acumulado. Então se a gente pega ali janeiro, por exemplo, né, a gente tem 475 de geração versus 424 de consumo. Aí tem crédito. Aí durante todos os demais meses gera esse acumulado ali ano. Então se a gente pega o acumulado ano de energia consumida, que é 4.993,2, menos a energia gerada, 4.786,8. Se a gente faz essa diferença, a gente vai entender qual que é o valor que o gerador não conseguiu gerar para chegar empatado com o consumo. Mas isso foi feito de forma proposital. Divido aqui por 12 para ver quanto que isso reflete no mês, 17,2 por mês que o gerador fotovoltaico proposto, ele vai deixar de gerar para chegar no consumo. Mas isso é de forma proposital, tá? Porque existe aquela tarifa mínima que a concessionária cobra de toda unidade consumidora, consumindo 0 kW ou consumindo 500 kW. Então essa tarifa mínima eu tenho que pagar ela. Então deixo sempre o gerador dimensionado um pouquinho menos do consumo para que ele fique ali não gerando muito crédito para o sistema. Então a gente acabou de ver o estudo de geração para a unidade consumidora considerando apenas o consumo atual. Agora a gente vai partir para a segunda parte do estudo, que a gente vai ver essa mesma unidade consumidora, só que agora considerando um acréscimo de potência. E esse acréscimo de potência vai ser simulado aqui através de um sistema que aquece a água de piscinas, tá? É um trocador de calor. Então, esse trocador de calor é algo que está no planejamento do meu cliente, né? Ele pretende colocar isso aí no decorrer dos próximos meses ou anos. Então, eu decidi criar essa segunda versão de proposta, que é a VC1, apresentando qual que seria o gerador fotovoltaico para conseguir deixar ali também empatado o consumo versus geração, considerando o acréscimo dessa nova carga, que vai ali deixar a piscina dele aquecida para ele aproveitar ali o máximo possível dela. Então vamos dar uma olhadinha aqui como que ficou
a distribuição das horas de consumo, tá? De todos os equipamentos que nós já vimos e também incluindo esse novo aquecedor de água de piscina, tá? Então eu mantive tudo que a gente já tinha visto e coloquei aqui uma unidade do trocador de calor. Coloquei a potência dele na segunda coluna e coloquei aqui uma previsão de horas por dia que ele vai estar ligado ali para simular as horas semanas que ele vai estar ligado. Eu considerei 2 dias completos ele ligado na semana e agora a gente vê aqui que a projeção hora-mês, quilowatt-hora mês aumenta de 410 para 620, a média de consumo só devido ter acrescentado essa nova carga. Então é um acréscimo significativo. Então essa segunda versão de proposta vai levar em consideração isso. Tá? Então é muito importante a gente conseguir prever tudo o que o cliente pretende colocar. E aqui eu mostro de novo a distribuição das horas, considerando ali agora como último a inserção, né, o trocador de calor, colocando 7 horas consecutivas de utilização diária durante o momento que tem sol. Mas aí, conforme for a carga, cada um coloca aqui conforme a utilização da carga durante o dia, durante a noite. Nesse caso em questão, eu estou colocando 7 horas consecutivas por dia. Tá? Mas aí fica a critério do projetista colocar ali a distribuição das horas conforme a projeção de uso daquela carga, tá? No gerador de calor em questão, eu decidi colocar apenas 7 horas por dia, pensando ali que ele vai utilizar isso de forma bem corriqueira, tá? Para usufruir da piscina ali de forma constante, tá? Mas volto a enfatizar, cada carga tem sua peculiaridade e graças a essas ferramentas que o PVSys aqui nos proporciona, a gente consegue fazer esse estudo de consumo, autoconsumo, né, versus a geração durante esse período que existe sol, tá? Agora a gente vai avançar no estudo, né, observando como que o gerador ele aumentou, qual foi o acréscimo em termos do gerador, o que aumentou lá de módulos, o que aumentou de microinversores, para conseguir dar conta desse novo consumidor, que vai ser o aquecedor. Então eu mantive ali os módulos, mantive os inversores, agora só aumentou que vai ser 9 módulos, não mais 3, né? O módulo é da Longhi, 550 watt pico, e vai ser agora 3 microinversores de 1.800 watts. Mantive o modelo, mantive o mesmo fabricante. Tá? Então, só aumentou um microinversor e aumentou 3 módulos, de forma que a gente tem ali 4,9 kW pico de módulo, né? E 5,4 kW de inversor. Então, a gente vai avançar agora para a gente ver como que ficou o design, né? Agora a arquitetura da distribuição desses módulos sobre o telhado da edificação. Então vamos dar uma olhadinha como é que ficou a distribuição agora desses 9 módulos e dos 3 microinversores. Então aqui é a mesma edificação que nós tínhamos visto na tela anterior, só que agora são 9 módulos. Eu mantive a mesma estratégia lá da extrema direita, deixando um módulo isolado para evitar a sombra do cubículo da caixa d'água. Então vou conduzir aqui agora um novo estudo de sombreamento. Então agora as duas strings aqui da extrema esquerda, as duas fileiras, né, de módulos na extrema esquerda e 3 módulos na extrema direita. Então a gente pode ver que a projeção das sombras não mudou na extrema direita, o que muda agora é que a fileira que eu acrescentei, os 3 módulos, eles têm ali um certo nível de sombreamento. Tá? Então, conforme a gente vai avançando durante o dia a análise de sombreamento, a gente pode ver que as platebandas ela projeta sombra constante aqui na primeira fileira da extrema esquerda e lá na extrema direita manteve a mesma coisa que nós havíamos visto no vídeo anterior. Tá? E aqui quando os módulos ficam bem azuis, significa que tem incidência direta de radiância, sem nenhum tipo de sombreamento. Quando ele está amarelinho ou com a projeção de sombra é porque existe ali algum tipo de sombreamento, seja pelas platebandas, seja pelo cubículo da caixa d'água, como vocês estão vendo ali no módulo sozinho. Então, esse estudo de sombreamento é importantíssimo a gente fazer para entender qual a capacidade do gerador, tá? Porque às vezes a gente coloca só uma continha ali, radiância, considerando só a irradiância e a capacidade de geração do módulo, e esquece que existe ali algum sombreamento proveniente de platebandas, cubículos de caixa d'água, árvores vizinhas, edificações vizinhas. Então é muito importante
na hora da apresentação da proposta técnica, deixar ali a tua proposta bem coerente, ou seja, próximo do que o cliente de fato precisa investir. Às vezes a gente sobredimensiona o gerador fotovoltaico só por não ter acesso a uma ferramenta como essa, que mostra que até no nível de sombreamento, as perdas que a gente teria ali do gerador. Então a gente pode dimensionar o gerador considerando a capacidade ideal de geração de energia, tá? Nem sobredimensionando, nem subdimensionando o gerador fotovoltaico. Então, ó, no finalzinho do dia a gente pode ver que a platebanda já sombreia toda a primeira fileira de módulos e o cubículo da caixa d'água sombreia já ali boa parte dos 3 módulos que estão na extrema direita. Então, é muito importante esse tipo de análise, tá? Porque isso compromete muito a geração de energia do gerador como um todo. Então, nós vimos na análise anterior, né, o porquê que nós deixamos o módulo sozinho. Então, finalizado aqui o estudo de radiância solar, vamos fazer a simulação de geração de energia. Executa aqui para o PVSys compilar todas as informações de sombreamento, a quantidade de módulos, inversores, e nos dá aqui na tabela que a gente vai abrir a informação da geração na primeira coluna, né, versus o consumo agora só com essa nova carga na segunda coluna. E na última linha, fazendo aquela acumulado do ano de geração versus o acumulado do ano de consumo. Tá? Considerando de novo, lembrando, agora a carga que foi acrescentada, que é o trocador de água de calor, ou seja, o aquecedor de água da piscina. Então vamos fazer uma continha de novo, pegando ali o acumulado de geração do ano, né, que se espera que o gerador gere durante todo o ano, menos quer dizer, o consumo menos o acumulado de geração durante o ano, que é os 7.057,9. A gente tem 490 dividido por 12, então, ó, menos de 41 kWh por mês que o gerador está deixando de gerar para ficar empatado com o consumo. Então, ou seja, isso de novo reflete naquela taxa mínima que uma unidade de consumidora trifásica, né, que tem um padrão de entrada trifásico, paga. É 100 kWh a unidade de consumidora trifásica paga, então o gerador está deixando de gerar só 40 kW, ou seja, está dentro ali da taxa mínima que ele teria que pagar ou não, de qualquer jeito. Aqui então a gente passou pela versão 0 da proposta e a versão 2 da proposta técnica, né? Onde que eu coloco ali as duas considerações dos dois geradores. Então é importantíssimo apresentar para o seu cliente nessa fase de projeto, de oferta, esse comparativo técnico, para que ele tome a melhor decisão embasada. E eu agradeço vocês aí por ter acompanhado o vídeo e fico à disposição se vocês tiverem dúvida ou precisar de algum suporte. E também para aqueles que precisam de ter propostas como essa, fico à disposição para colaborar no que for preciso. Vou deixar nos comentários do vídeo o link para que vocês tenham acesso às minhas redes sociais, né? Ou seja, entre em contato pelo WhatsApp. E eu acredito que o mercado ele tem muita abertura para que a gente possa, ainda na fase de oferta comercial e técnica, apresentar esse tipo de comparativo para o cliente, para que ele sempre tome uma decisão direcionada naquilo que vai trazer a melhor custo-benefício, que vai refletir lá também na análise de viabilidade técnica e econômica do projeto. E vocês aí que não conhecem ainda esse tipo de análise, eu deixo meu contato para que vocês entrem em contato comigo e a gente possa se alinhar. Muito obrigado.